E assim, queria saber a tua opinião pra gente caminhar pro final aí, pra não te segurar também muito aqui, cara. Cara, o Rio de Janeiro, vamos ter uma decisão, sei lá, seja do tribunal que for, superior, supremo. O Rio de Janeiro tem uma realidade criminal peculiar ou não, tanto pra esfera legal quanto pra esfera. Porque assim, eu tenho a minha visão legalista. Aqui é uma realidade muito peculiar. Eu não tenho como. Rodrigo, me fala sobre a legítima defesa aí. Tá, eu vou ter a legítima defesa, eu vou ter a legítima defesa pro Rio de Janeiro, que é muito diferente. A legítima defesa aqui é o que você falou. Eu tenho que combater um cara que vem, porra, do alto, um ponto estratégico pra caralho na cidade alta. E eu tô aqui de baixo, o cara tá de cima. Você vai na Europa, nos Estados Unidos, quem ocupa os picos mais altos é a galera milionária. Pô, Malibu, quem tem casa na Europa, na pedra, não é. É o inverso da parada. Os pontos altos são estratégicos. Aí eu tenho contravenção. Cara, eu jurava pra você, como eu não ouvia mais falar, depois do documentário da Globoplay, do Vale o Escrito, os caras têm um poderio absurdo ainda, cara. Aí você tem contravenção, tem tráfico. E aí, eu combato quem, na tua opinião, a segurança pública hoje? Se você tiver assim, Rodrigo, hoje pra mim é 30% pra lá, ou você acha que é tudo dividido? Quem o Rio de Janeiro tem que se preocupar hoje, cara? Hoje tudo se mistura com tudo. O tráfico, que antes era só tráfico, roubo e roubo de carga, quando esticava além do tráfico e tal, o tráfico hoje pratica extorsão, que antes era praticada pela milícia, pratica monopólio de determinadas atividades comerciais, como venda de gás, internet, televisão. O tráfico também. O tráfico também. O tráfico também. Hoje, por exemplo, tem uma comunidade no Rio de Janeiro que tem um condomínio residencial popular com 2.900 moradias. O traficante exigiu que cada morador, não comerciante apenas, cada morador pague R$ 150 para ele por mês. Isso dá 400 e tantos mil, R$500 mil quase. Você acha que o tráfico rende isso para ele na Baixada Fluminense? Claro que não. Então hoje, e tem muito se discutido isso na segurança pública, sobre o braço financeiro. Ninguém pratica nenhum crime, salvo crimes muito específicos, como crimes passionais. Ninguém se propõe a cometer um crime senão para usufruir financeiramente daquele crime. Então hoje não existe mais esse crime específico, é praticado pela milícia, esse crime específico é praticado pelo tráfico. Eles praticam tudo. Eles estão uma prateleira chamada prateleira do crime. E nessa prateleira tem tráfico, tem roubo de carga, tem roubo de automóvel, tem extorsão de moradores e comerciantes. Hoje não tem mais como você dizer, a milícia age assim e o tráfico age assado. Não. Hoje está todo mundo praticando um pouco. E você pode ver que a contravenção, quando você fala do escritório do crime, que foi utilizado para executar alguns algozes, eram formados, esses executores eram milicianos ou ex-milicianos. Então tu vê que até ali se mistura um pouco. Você falou sobre a Globoplay, né? Sobre a série Vale o Escrito. Pô, maneiro, sensacional, trouxe uma tônica maneira para a discussão. Agora, a Globo tratava o Jogo do Bicho como algo cultural. A Globo ria junto com o Castor de Andrade no programa do Jô Soares, quando ele zombava da forma como e porque as pessoas respeitavam ele. Castor de Andrade dava entrevista à beira do campo do Bangu. Sim. Castor de Andrade tem o carnaval, né? Era ovacionado quando aparecia nos desfiles da escola de samba Mocidade. Então, e tudo isso aplaudido pela grande emissora, Rede Globo de televisão. E aí hoje eles querem jogar essa responsabilidade. Peraí, eu aplaudo a contravenção durante anos. E aí hoje a contravenção tomou o rumo que tomou. E a culpa é da polícia? Óbvio que tem policiais corruptos que estão envolvidos até o pescoço nisso. Mas vira e mexe, você vê a polícia prendendo esses caras. Sim. E expulsando esses caras. A corregedoria faz o trabalho, mas a polícia corta na carne, meu irmão. É. A polícia corta na carne. Às vezes você amanhece, caraca, fulano foi preso. Tu não faz ideia que o cara estava metido naquilo ali. Sim. Entendeu? Agora, é o que eu falei um pouco mais atrás pra você. A gente tem que decidir para onde a gente quer ir. Se todo mundo quer de bem, se derem as mãos e passarem a agir com honestidade sobre a segurança pública no Rio de Janeiro, esse negócio vai funcionar. O que não pode é aquela repetição de a polícia chega atirando. Ontem a polícia chegou atirando.
Foi a polícia que atirou naquelas pessoas ontem? Não foi. Isso é uma narrativa que muitas vezes é construída por moradores. Sim. Só que o morador em si, o morador genuíno, o cara que ocupa ali, são 99,9% de pessoas boas. É isso que eu ia te falar. Só que aquele 0,01% faz mais barulho. Mas por quê? Estão refém, pô, cara, ajuda a gente. Ajuda a gente. Nós temos mecanismos de denúncia que são 100% anônimos. O 2253-1177. Cara, Sim. eu posso te garantir, é 100% anônimo aquela parada. Só pra galera, o 2253-1177 diz que denúncia. E eu falo isso pra galera, não sei como é que tá lá, você pode me revelar melhor. Pelo menos o MP tem uma muito atuante. Todos os órgãos hoje têm a sua própria ouvidoria atuante pra caralho. Sim. Até deixei aqui do Ministério Público, que é 127, do Rio de Janeiro. Eu não sei qual é de vocês, mas imagino também que vocês devam ter várias ocorrências pela própria ouvidoria que são encaminhadas para especializados, como é feito no Ministério Público do Rio de Janeiro. Tem um trabalho também atuante pra caramba, né? E aí você tocou num ponto interessante, cara. Essa coisa do revelar os fatos sob anonimato. É 100% de fato? O Disque Denúncia 100% anônimo. 100%. O analista que recebe a denúncia, ele não tem qualquer contato com o número de telefone que está ligando para eles. Eles têm um sistema que até mesmo quando a denúncia é feita pelo WhatsApp, o analista não tem acesso ao número de quem está conversando com ele. Caralho, que foda. Cara, ele já até explicou isso no Fala Guerreiro. Falei, como? Eu ainda tinha algumas dúvidas. Ele quem, no caso? O Renato Almeida, que é o coordenador do Disque Denúncia. Falei, como é que vocês pagam? Se é anônimo, como é que vocês pagam a recompensa, então? Já lancei essa, né, de cara? É anônimo. Pô, é anônimo. Como é que vocês pagam a recompensa, então, se é anônimo? Então, quando o cara faz uma denúncia, ele recebe um número de protocolo para ele acompanhar a evolução da denúncia dele. Por exemplo, vamos supor que ele denunciou a presença de 15 fuzis escondidos em determinado local. Existe uma recompensa para isso. As armas que sumiram do exército, por exemplo. Vamos supor que tivesse uma recompensa para isso. Tu tem uma maldade já da investigação, né? E aí ele acompanhou pelo protocolo dele e viu que aquelas armas foram encontradas. Ele liga pro Disque Denúncia e fala, então, se você verificar através do protocolo tal, foi uma denúncia minha. Aí vai ser analisado pelo número do protocolo se realmente se tinha uma denúncia com aquele número de protocolo. Uma vez confirmada, o analista vai dizer para ele o local do encontro. Caralho. Vai dizer para ele o local do encontro e como ele vai estar vestido. Eles se encontram nesse local, o cara chega, entrega uma pasta para ele e sai. Caralho, bagulho de filme, meu irmão. Tá entendendo? Identidade Borne, né, cara? E depois cada um vai pro seu lado. E eu não fazia ideia que era assim, até conversar também não. Com o Renato Almeida. Pô, maneiro. Eu posso estar mudando alguma coisa porque eu vi isso uma única vez no podcast, mas tá lá o episódio do Renato Almeida. Dá uma olhada lá que ele vai tirar as dúvidas de como funciona o Disque Denúncia. Irado, cara. Cara, mas quando eu digo assim, cara, nós temos que dar as mãos, as pessoas como um todo. É a imprensa parar de construir narrativa mentirosa. Eu entrevistei uma jornalista. Tu falava aqui nos bastidores. Tive a oportunidade de entrevistar uma jornalista. E aqui no Rio de Janeiro, Prospera, acontece uma coisa que é intrigante. Parece que quando a polícia dá sinais de que vai vencer, alguém vem e muda a regra do jogo, tornando o jogo mais difícil. Sim. Por exemplo, proibiram o uso de aeronaves em cima de uma narrativa mentirosa. Um jovem foi baleado, um jovem supostamente alheio ao confronto, que acho que depois veio a se provar que ele era envolvido com o tráfico de entorpecentes da região onde ele foi baleado, mas ele estava usando uma camisa escolar quando foi baleado e atribuiu-se isso ao emprego da aeronave. Só que é muito fácil de distinguir se alguém tomou um tiro da aeronave ou não. O tiro tem que vir de cima. O tiro tem que ter transfixado a pessoa de cima para baixo. Simples. Depois de uma análise, perícia, problemas envolvendo os policiais, ficou provado que o tiro não partiu da aeronave. Não se tem relato no Rio de Janeiro de que o helicóptero, seja ele da Civil ou da PM, tenha alvejado uma pessoa alheia ao confronto. Eu gosto de dizer pessoa alheia ao confronto
Porque tem uma narrativa nisso, quando diz assim, confronto entre a polícia civil ou militar e criminosos, tem um policial e um inocente baleado. Peraí, meu irmão. O policial é inocente também, pô. Ele tá ali trabalhando. Eu costumo dizer, quando eu vou me referir a uma pessoa que não participa do confronto, eu digo, teve um policial e uma pessoa alheia ao confronto baleado. Ou eu digo 2 inocentes baleados. 2 inocentes baleados. Essa é uma outra narrativa. Então, com base na narrativa do helicóptero, proibiu-se o uso de helicópteros em operações policiais. Isso diminui muito a nossa vantagem e diminui muito o dano colateral. Porque quando o helicóptero entra na favela, o criminoso pensa 2 vezes se vai continuar ou se vai correr. Porque o helicóptero vai pegar. E a visão é muito mais estratégica, né, também, obviamente. Sim, sim. E aí o que eu ouvi dessa jornalista foi o seguinte, ela falou assim, falei, pô, eu tava conversando com ela, falei, por exemplo, proibiram o uso de aeronaves. Ela, mas claro, eles estavam assassinando pessoas. Eu falei, peraí, o que você entende por assassinar? Porque parece que você desconhece o Instituto da Legítima Defesa. Ela, não, mas se eles não estão atirando... Disse pra mim, cara. Eu só tinha visto isso na imprensa, na internet. Ela disse pra mim, na minha cara. Falou assim, não, mas se eles não estão atirando, o policial não tem por que atirar neles. Eu falei, peraí. Então você acha que vai acontecer o quê quando aquela tropa que tá avançando por terra não sabe que tem criminosos armados na próxima esquina? Você acha que vai acontecer o quê com esses policiais? Você já ouviu dizer que a legítima defesa é contra a agressão atual ou iminente? Ah, mas provavelmente não ouviu. Então, proibição do emprego de aeronaves em operações policiais. Proibição de utilizar, por exemplo, o teto de escolas. Como o policial não pode entrar nem operar próximo a unidades escolares. O que o criminoso fez? Passou a traficar dentro da escola. Não, eu já ouvi também falar, e aí eu queria que você me confirmasse, que a galera tem atuação próxima à escola, justamente por isso. Né? As bocas ali ficam próximas às escolas. Justamente porque, porra, seria, né, meio que, abre aspas, um escudo, né, de proteção. Então, quando eu falo assim, vocês não podem entrar ou atuar próximo a determinado ambiente. Você é criminoso, você vai para onde? Você vai para aquele ambiente. Pô. Ali é como se fosse uma área neutra para você. E aí, a DPF 635 que proibia ou restringia operações durante o período pandêmico. Vem cá, já acabou o período pandêmico, mas a DPF 635 segue a plenos pulmões. Segue a plenos pulmões. O Comando Vermelho, durante a vigência da DPF 635, que está vigente até hoje, expandiu seus territórios em quase 40%. Em quase 40%. Toda a operação no Complexo do Alemão e Complexo da Penha é uma verdadeira atividade de guerra. Não que antes não fosse, mas hoje é muito pior. São verdadeiras estruturas em metal, criadas para impedir o acesso das forças de segurança naquele local. As vulgares barricadas, né, que a galera chama, né? Ali não chega mais nem a ser barricada, cara. São mini fortalezas. É mesmo? Que a polícia, às vezes, tem que usar explosivo para tirar. Entendi. Caralho. Tá entendendo? Ou seja, vai evoluindo para nível de proteção própria, né? Então, durante a pandemia, né, eles falam, não, só podem atuar nas favelas em caráter excepcional. Bom, é normal nós sabermos que em determinada comunidade tem cerca de 200 fuzis. Isso é normal ou isso deveria ser considerado atípico ou excepcional? É normal que um morador de comunidade tenha que abrir uma cancela de metal, empurrar uma geladeira, tirar as pedras do caminho e colocar de volta todos os dias para sair para trabalhar? Isso é normal ou deveria ser considerado atípico? Aí proíbe, então por que não entrega de vez? Proíbe de vez, então. Foi o que eu falei pro cara que estava falando que a polícia é que mata crianças dentro de favela. A polícia é que mata crianças dentro de favela. Aí eu falei, vamos, vem cá, então vamos proibir de vez as operações. Tá proibido. Então, até a porta da favela a gente vai, mas se o cara conseguiu entrar na favela com carro, PT saudações, esse carro nunca mais vai ser recuperado.
Até a porta da favela a gente persegue a carga. Mas Porque aí é essa a visão desse cara. seria assumir uma perda de território, né, estatal, assim. Então, mas quando baixa a DPF 635, que coloca tantas restrições, a gente só não fez de papel passado. A gente só não fez de papel passado. Porque se você soubesse como é burocrático organizar uma operação hoje no Rio de Janeiro e não se matricular numa série de problemas, é um risco muito grande, cara. É um risco muito grande que um diretor de departamento, um comandante de batalhão assume ao entregar o POP, que é o protocolo operacional padrão. Se eu não me engano, a primeira palavra, eu não sei se é protocolo exatamente, mas é o POP. Tu tem que entregar um documento em que você se responsabiliza pelaquela operação. Ou seja, já tá, né? Vou te falar, cara, os delegados de polícia e os comandantes de batalhão, os caras têm que ser aplaudidos, porque é muita coragem. É você colocar verdadeiramente o seu na reta. Sim. E aí tu pensa assim, mas a quem interessa isso, cara? E os caras, por que eu digo que os caras têm que ser aplaudidos? Porque mesmo com todas essas restrições, os caras não desistiram de operar. Meu irmão, vai ter mais dificuldade? A gente vai enfrentar dificuldade e vai continuar combatendo. Não entregaremos o Estado na mão desses caras. A polícia do Rio de Janeiro, ela se inova. Ela tem que estar sempre se inovando. Sempre inovando, sempre inovando. Porque não é o criminoso que está na vanguarda. São decisões que favorecem criminosos. Entendi. Proibição de revista íntima, que está sendo decidida agora. Proibição de ingresso em comunidades. Uma série de regalias para progressão de pena. Sim. Pô, teve um dia que eu estava no podcast e o convidado chamou um egresso, vamos assim dizer, para sentar. O cara é o fundador de uma facção criminosa. Fundador de uma facção criminosa. Eu tratei ele como eu acho que ele merece ser tratado, pela quantidade de vidas que ele tirou e não voltarão. Tratei ele da forma como eu acho que ele merece, por ser o fundador da segunda facção criminosa do Rio de Janeiro. Disse a ele o que eu acho, o que eu penso sobre a progressão de regime aqui no Brasil, que ele foi condenado a 26, e ele falou assim, pô, eu fiquei mais tempo do que eu devia. Falei, tu foi condenado a quantos anos? Ele, 26, tu cumpriu quanto? Ele, 20. Falei, então tu tá devendo 6, pô. Num país sério, você estaria devendo 6, pô. Aí ele, pô, mas eu era primário. Aí logo na sequência eu perguntei pra ele, mas você respondeu a quantos processos? Ah, vários. Falei, qual o conceito de primário que você tem na sua cabeça, meu amigo? Aí fui muito criticado, cara. Aí que tá, irmão. Fala assim que a gente tem que dar as mãos. Ah, que o Rômulo foi agressivo com o cara tá ali querendo melhorar de vida, não sei o que, não sei o que. Pô, mas então argumenta legal comigo. Porque eu não te convidei a estar na minha mesa. Alguém te convidou. Alguém que não eu te convidou a sentar na mesa. Não estava programado nem a visita do cara ao estúdio. Não estava programado. Ele chegou de surpresa, não foi avisado. A visita dele não foi uma visita avisada. Ele veio sem ser convidado ao estúdio, quiçá à mesa. Aí ele teve a audácia de sentar à mesa um cara que já atirou em colega meu. Um cara que já matou pai de família. Um cara que já viciou muita gente. E agora vem no meu podcast pagar de santinho. Que parceiro. E aí as pessoas criticam a gente por tomar essa posição. A posição que fala, meu irmão, eu sei o que você fez. Você vai ter que provar que você merece esse reconhecimento. Você saiu ontem da cadeia, como é que você quer sentar aqui no meu podcast e pagar de santo, construir uma narrativa favorável a você? Esse eu não fiquei sabendo não desse episódio, mas ele ficou aqui, e aí, como é que foi? Pô, pagou de inocentezão. E aí o cara falando, pô, quantas faculdades você fez? Quantos diplomas você tem? Porque no crime, né, quando o cara tá preso lá... Não, tô ligado. A remissão pelo estudo, é isso? Aí querendo bancar de herói, de mega inteligente, de intelectual. Que parceiro. Você tem que provar. Não sou eu que tenho que provar pra você que eu tenho o direito de falar com você como eu bem entendo. Mas você tem que provar que você merece um reconhecimento. Um reconhecimento de mudança. O cara, tu não sentia qualquer vergonha na cara do cara. O cara negava que ele é o fundador do TCP. Ele negava. Ele foi condenado por isso. Foi condenado. Um juiz, um promotor, delegados. Passou na mão de um monte de gente aquela parada. E ele foi condenado e cumpriu 20 anos. Ele vem dizer na minha cara,
na cara de um policial que já viu colegas sangrarem na sua frente, que já viu esposa de colega chorando, já viu criança de 5 anos chorando por causa do pai, por causa da morte do pai. Teve policial civil que tomou tiro na cabeça em uma das comunidades dominada por essa facção. Entendi. Aí o cara vem aqui e o público acha que eu tenho que tratar ele bem. Pô, não tem como. Ah, mas você é sanguíneo. Sou sanguíneo, mas não sou criminoso. Eu sou sanguíneo, sou pavio curto, às vezes sou meio estúpido. Não, peraí, sanguíneo é o coisa de, sangue quente, tá, entendi. Sou sanguíneo, sou colérico, pô, às vezes sou meio estúpido, mas eu não sou criminoso. Criminoso eu não sou. Entendi. Não, deve ter sido uma situação bem inusitada, né? Ainda mais assim, de surpresa, porque geralmente a galera até, o próprio Glauber também fez, mas acho que mediante acordo e tal, combinado. Cara, assim, a criminalidade no Rio de Janeiro é peculiar. E aí, como é que foi o desfecho da história, assim? Terminou bem o episódio? Como é que ficou? Não, ele foi até... O Pedro tava no dia. Essa pergunta do que eu falei, quando eu falei pra ele que ele devia 6 anos, ele já tava sentado lá, que ele já tinha voltado a conversa com o convidado, e aí ele, não, mas eu fiquei preso mais tempo do que eu devia. Aí eu fui daqui, falando com ele lá. Falei, mas tu ficou preso quantos anos? Aí ele, 20, tu foi condenado a quanto? 26. Falei, então você teve 6, cara. Entendi. Remissão... Obviamente que as pessoas falam, mas e a remissão de pena? Você acha mesmo que eu estudei 2 anos pra Polícia Civil, eu não sei sobre a remissão de pena? Eu sei, cara. Eu só falei o que eu disse pra ele, é que num país sério, ele estaria devendo 6 anos. Assim, a realidade criminal, e hoje é o quê? Hoje é egresso, continua livre? Como é que tá a situação? Continua? Na condição de egresso. Ele continua na condição de egresso. Obviamente que tem várias nuances que eu não posso falar aqui, até porque meu dinheiro é curto para pagar advogado e com esse excesso de narrativas. Entendi. Enfim. Eu não acompanho o episódio, mas interessante. Deve rolar um corte, vamos discutir depois juridicamente. Cara, caminhando pro final aí, pra não te segurar muito aí também pro episódio, pô, já passamos aí, galera, acho que tá aqui emocionada já. Pedrão, se tiver comentário aí, pergunta aí interessante, pode jogar na tela. Meu irmão, eu queria caminhar pro final aí. Primeiramente, agradecer pelo posicionamento, pela coragem aí de se posicionar. E acho que é coragem que, assim, eu vi o ator até, o Murilo Benício, falando que ele, cara, agora falar virou uma profissão de risco, né? Então, a profissão de risco agora é a expressão, né? E realmente, assim, eu acho que tem que, pro bem e pro mal. Até falei aqui quando eu fui, né, como convidado de vocês, acho que tem uma galera que abusa, de fato, do direito, é inegável, né? A galera vai pro caminho do ódio, como você falou, enfim, discriminatório, enfim, tem atrocidades acontecendo. Assim, eu entendo, cara, que a progressão de regime é devida a alguns tipos de crime e a continuidade do crime daquele cara. Mas a gente tá falando de um fundador de facção. Eu não tenho como tratar esse cara igual o cara que furtou um negócio no mercado. Sim. Esse cara tem que ter a progressão de regime. Sim. Tá entendendo? E eu acho assim, só pra situar a galera também, e até teoricamente, porque eu acho que sempre vale a pena, aqui você trouxe uma visão prática, mas uma visão teórica, a remissão tem a sua essência. Porém, o que a gente tem uma realidade no Rio de Janeiro? Uma realidade territorial. Que o egresso, primeiramente, ele vai sair, eu tenho que ter uma oportunidade de emprego pro cara, senão ele volta, e outra que é a influência territorial que ele vai ter. Quando eu dava aula, eu não sei se você, cara, deve ter passado por outros estados também, tal, experiências, a realidade territorial do Rio de Janeiro também é muito peculiar, né, cara? Porque você reparou, eu não tenho zonas, né, com áreas que... Eu tenho o Rio de Janeiro inteiro com a mescla entre os dois, né, as duas realidades. Já tentou andar da Brasil aqui, saindo do Caju? Não tem nenhuma realidade. E contando as favelas? Nenhuma. Não, você diz da onde? Daqui até o Caju? Não, eu vou daqui até Santa Cruz, pô. Não, tô falando saindo do Caju até Santa Cruz. Então, já. É muita favela, cara. Não, só que eu vou mais. Você pega o Brasil inteiro, volta, aí você pega a Zona Sul, pega o centro, pega a Barra, Então, assim, a gente tem uma realidade territorial, por exemplo, você vai em São Paulo, aí você tem uma zona lá, né? Aí você vai em outro estado, tem uma zona territorial, onde você tem conflitos bélicos. Aqui eu não tenho. Eu tenho todas as zonas. E aí, mais uma vez, até é loucura, mas o Instituto da Remissão, eu tenho que pensar territorialmente na condição do Rio de Janeiro, né?